Então, pessoal, nós vamos falar nesse vídeo especificamente sobre responsabilidade penal, Lei dos Crimes Ambientais. Talvez não tenha muita novidade para você, mas é importante nós abordarmos alguns assuntos aqui, sim. Vamos retomar rapidinho. Nós temos três tipos de responsabilidade. Nós temos a responsabilidade administrativa, nós temos a responsabilidade civil e nós temos a responsabilidade penal. Rosélia, tudo isso responde nas questões ambientais? Sim. Quando o assunto é meio ambiente, as três responsabilidades podem ser acionadas. Pode ser que tenhamos caso que só se responda administrativamente, pode ser que tenhamos caso que só se responda civilmente, ou no civil e no administrativo, ou no civil e no penal, mas na grande maioria das vezes a responsabilização acontece nas três esferas. Já fiz um vídeo sobre responsabilidade administrativa, já conversamos um pouco sobre as três responsabilidades juntas, tem outro vídeo sobre responsabilidade civil. Este nós vamos falar sobre penal. Por quê? Elas são diferentes. No primeiro vídeo que eu fiz para vocês sobre responsabilidade, eu expliquei a diferença entre as três. E depois eu comecei a falar especificamente de cada uma delas. A responsabilidade penal, no meu ver, ela é a mais complexa, porque envolve algumas peculiaridades que as outras responsabilidades não se envolvem tanto. E também aqui nós trabalhamos com a punição. A sanção aqui ela pode vir a ser a restrição de liberdade, coisa que nós não tínhamos nas outras responsabilidades, ok? Gente, responsabilidade penal é igual à Lei dos Crimes Ambientais. Uma não vive sem a outra. Lei dos Crimes Ambientais, Lei 9605 de 98. Eu estou com ela aqui, eu destaquei algumas coisas nela que eu entendo que são bastante relevantes e nós vamos conversar um pouco a respeito disso. Dúvidas? Coloca lá nas redes, no Insta, no YouTube, manda e-mail no suporte. Eu acabo respondendo mais rápido quando vem pelas redes sociais, tá? Eu confesso que eu me atraso um pouco nos e-mails. Mas dúvidas, mandem para mim, ok? Vamos começar então pelo básico do básico, né? O que eu mais adoro fazer. O artigo 2º. Saliento que, dentro do direito, o ramo que eu mais gosto é o penal ambiental. É meu objeto de desejo, é a minha meta para o futuro, trabalhar com penalizações, com responsabilizações ambientais na área penal, porque eu gosto muito disso. Vamos falar então do artigo 2. Eu presumo que se você está assistindo esse vídeo, você já deu uma olhada na Lei dos Crimes Ambientais e você tem ideia do que ela traz. Aqui nós vamos pegar pontos específicos e vamos dar algumas pinceladas, ok? Então você já deve ter lido o artigo 2º, que fala que quem de qualquer forma recorrer na prática de crime, responde por isso. E daí nós falamos de toda a hierarquia, de administrador, de gerente, de operador, de consultor, todo mundo está no bolo. Por isso que nós temos que ter uma atenção muito especial com essa legislação. Quando a gente fala em crime ambiental, por si só, quando a gente fala em crime, a gente obrigatoriamente precisa ter o sujeito ativo e o sujeito passivo. O ativo foi o que provocou o crime, e o ativo foi o que recebeu, o que sofreu com esse crime. A Lei dos Crimes Ambientais, ela traz muito bem definido quem são esses elementos. Quem vai ser o meu sujeito ativo? Meu sujeito ativo pode ser pessoa física ou pode ser pessoa jurídica. E a pessoa jurídica pode ser um ente público ou um ente privado. Ou seja, eu posso ter alguém, um empreendimento, um empreendimento privado que responda por um crime ambiental, como eu também posso ter um ente público que responda por um crime ambiental. Então, ninguém escapa do crivo no momento de definir quem é o agente ativo. Quem vai ser o agente passivo? Quem sofreu com isso, ou seja, a coletividade.
Porque meio ambiente é direito difuso, é de todo mundo. É meu, é seu, é de todo mundo. Então, sempre no lado do passivo, do sujeito passivo, nós teremos a coletividade, ok? Vamos falar um pouquinho do sujeito ativo, quem cometeu o crime. Eu só tenho enquadramento no crime quando ele está previsto, ou de forma objetiva ou de forma subjetiva, na lei dos crimes ambientais. Aqui eu vou ter os tipos de crime que vão responder por isso. Roseli, uma empresa então pode ser enquadrada por crime ambiental, uma pessoa jurídica? Pode ser enquadrada, a gente tem essa previsão no artigo 3º, ela pode ser enquadrada sim, desde que quem administra ou o conselho que administra estiverem autorizado e ela venha ter algum benefício com isso, seja um benefício produtivo, seja um benefício econômico, ela vai responder sim. Ah, mas então nesse caso está tranquilo, porque daí só responde a empresa. Não. O fato da pessoa jurídica responder não significa que as pessoas físicas também não responderão. Neste caso, a imputação é dupla. Os dois lados vão responder. Responde a pessoa jurídica, dentro das penas que são previstas para ela, e responde a pessoa física, dentro das penas que são previstas para ela. Foi tomada uma decisão errada, no momento errado, se cometeu um crime ambiental e a empresa foi beneficiada de alguma forma. A pessoa jurídica responde, a pessoa física, na pessoa do seu superior hierárquico que tomou a decisão, responde, e toda a cadeia abaixo dele que sabia disso também responde. Nesse caso, responde por omissão. Sabia que era crime, sabia que não podia ser feito e simplesmente fez de conta que não sabia. Então, sempre que se tem a responsabilização da pessoa jurídica, se tem sim a responsabilização das pessoas físicas que estavam envolvidas. E essa responsabilização, ela pode ser tanto por ação, por ter cometido o crime ou ter proporcionado que o crime tivesse acontecido, como também pode ser por omissão, por saber que ele ia acontecer e não ter feito absolutamente nada. Vamos exemplificar isso? Um empreendimento que descarta efluente sem tratamento. Descarta efluente extremamente poluído num rio sem nenhum tipo de tratamento. Alguém autorizou esse descarte. Esse descarte, algum diretor, alguém do conselho autorizou esse descarte. Esse descarte, a empresa ganhou com isso. Afinal de contas, ela não precisou investir em tratamento de efluentes, de alguma forma ela ganhou com isso. Então, como pessoa jurídica, ela vai responder. E como pessoa física, quem vai responder? Quem deu a ordem e toda a hierarquia que sabia que isso estava acontecendo. Inclusive, o operador da estação de tratamento, que sabia que aquele efluente tinha que ser tratado e não foi. Ele também responde, por omissão, ele deixou acontecer. Certo? Esclarecido isso, né? Estamos com esses conceitos prontos. Então, vamos evoluir mais um pouquinho. Mas, Roseli, e se a pessoa jurídica não estiver diretamente envolvida? Se simplesmente, embora tenha sido tomada uma decisão, mas ela não teve nenhum ganho com isso, ela ainda responde? Neste caso, a gente tem a despersonificação. Nesse caso, ela não vai responder pelo crime que aconteceu, mas ela vai ser o meio em que o crime aconteceu. Então, se ela não teve nenhum benefício com isso, eu posso sim tirar ela dessa responsabilidade. Mas, entretanto, ela vai sim ainda ser um meio que proporcionou este crime. Este crime, a gente divide ele em duas espécies. Vamos dizer que a gente caracteriza ele de duas formas quando a gente fala de responsabilização. Esse crime ele pode ser um crime culposo ou ele pode ser um crime doloso. A regra vale exatamente como a regra de processo penal, que é vigente no Brasil há muitos anos. Quando é que eu vou ter um crime doloso? Quando o agente que praticou o crime,
ele assume o resultado do crime. Ele assume que aquilo ele sabe que vai ter algum resultado, ele vai assumir aquele resultado. Ou seja, ele está consciente de que aquilo pode dar um problema para ele e ele está, sim, assumindo isso de uma forma tranquila, sabendo que vai ter que responder. Ou seja, o exemplo que eu usei antes, foi descartado efluente sem tratamento. Todo mundo sabia que era necessário o tratamento, mas foi descartado daquela forma. Teve intenção em que o crime acontecesse. Então, neste caso, a gente está falando de um crime doloso. Quando é que o crime é culposo? Quando o agente ele causa aquilo por negligência, por imprudência ou por imperícia. Não foi de caso pensado que ele fez, mas ele errou e isso aconteceu. Um exemplo disso, um posto de gasolina que descarta efluente no córrego. Ninguém se deu conta que aquilo não podia acontecer, era água da chuva. Só que aquela água da chuva de alguma forma estava contaminada com algum óleo, com alguma coisa. Então houve nesse caso uma negligência, não podia ter sido feito desta forma. Então responde de forma culposa. A forma culposa é sempre mais amena do que a dolosa, porque a culposa não significa que o agente tenha conhecimento da questão. Ele simplesmente agiu com negligência, com imperícia, com imprudência. Agora, a forma dolosa não. Ele teve intenção de fazer aquilo para ganhar algo em troca, ok? E quando a gente fala das teorias que são adotadas, a gente tem a teoria do dano, quando o crime acontece e provoca algum dano, ou seja, o dano já aconteceu, e a gente também tem a teoria do crime de perigo, ou seja, pode ser que o dano não tenha acontecido, mas só pelo fato de se pensar em cometer esse dano, se tem um crime, sim. Mas olha, quando é que eu tenho isso? Nos dois exemplos que nós utilizamos, ok? A intenção de descartar efluente sem tratar, eu não preciso estar descartando efluente no momento da fiscalização, mas só o fato de eu gerar efluente, eu não ter para onde mandar e eu não ter ele sendo tratado no meu processo, eu já tenho indícios de que o descarte aconteceria. Então eu posso sim ser enquadrada por isso. Cabe defesa? Cabe. É outra história. Nós estamos falando do enquadramento. Defesa é uma outra situação, é uma outra etapa deste processo. O que tem que ficar claro é que muitas vezes o dano ambiental ele é irreversível. Por ele ser irreversível, é que muitas vezes é configurado o crime antes mesmo do crime acontecer. E a lei dos crimes ambientais, ela permite isso. Ela tem essa tolerância. Só que vamos entender uma outra questão também. Se o crime foi enquadrado, se o fato foi enquadrado como crime, mesmo que ele não tenha acontecido, eu vou ter uma responsabilidade penal. Porém, se o fato foi enquadrado como crime e ele já aconteceu, o dano aconteceu, além da responsabilização penal, eu tenho a responsabilização civil. Porque daí na responsabilização civil eu vou buscar a reparação do dano que já aconteceu. Ok? Perfeito. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho do processo então, porque eu já falei para vocês da questão do que é o crime e de quem são os entes desse crime. Vamos falar um pouquinho como esse processo acontece, como ele corre, como ele evolui. Eu tenho uma responsabilização penal pela lei dos crimes ambientais. O crime é avaliado. É um crime de grande impacto ou é um crime de menor relevância? Se é um crime de menor relevância, eu vou para um termo circunstanciado, vou para o GECRIM ou vou para a transação penal. Mas aí ele traduzo sem problema algum. Você sabe que existe a justiça do Tribunal das Pequenas Causas, como o pessoal chama, né? Direito civil, ou seja, você comprou um produto na internet, o produto veio com defeito, você vai lá, tem o juiz leigo vai ouvir você e vai resolver o seu problema, ok? Dentro dessa questão das pequenas causas, a gente também tem a justiça criminal, o GCRIM. Quando os crimes são pequenos, são de pequena relevância,
a gente vai direto para o GCRIM. E lá vai ser julgado e vai já sair com uma sentença naquele momento. Você vai ter que pagar cestas básicas, ou você vai ter que fazer alguma doação de alguma coisa, você vai ter que pagar um valor, fazer um depósito de um determinado valor, mas se resolve rapidamente. E também se tem a transação penal, ou seja, você não vai levar a culpa do crime, você não vai ser um criminoso, porque isso foi ajustado dessa forma, para crimes de pequena relevância. Quando se fala em crimes de grande relevância, aí a gente vai para o inquérito penal e depois isso vai virar uma ação civil pública. Penal, não tem como fazer. O que seria o inquérito penal neste caso? Eu estou descartando efluente há muito tempo no córrego sem nenhum tipo de tratamento, ou seja, eu tenho um crime de uma grande relevância, foi detectado o crime, isso vai ser aberto um inquérito, vai para a delegacia, onde vão ser reunidas provas, colhidos depoimentos para configurar esse crime e depois isso então é encaminhado para o juiz, onde para o Ministério Público, primeiro o Ministério Público Penal vai analisar e depois isso vai para o juiz e vai se decidir se vai ser apresentado uma ação civil pública ou não. Quem define se vai ser apresentada, se vai ser aberta uma ação civil pública é o Ministério Público. Com quais as informações? Com as informações que a delegacia criminal recolheu a respeito do crime que aconteceu. Geralmente, nas grandes capitais já existem delegacias criminais única e exclusivamente para meio ambiente. Tá? Praticamente todas as capitais já têm isso. Cidades um pouco maiores nos estados, tem algumas cidades que têm, mas são poucas ainda. Ok? Então, monta um inquérito, apresenta e o Ministério Público vai ver se aquilo vai seguir adiante ou se aquilo vai ficar no passado e vai ser simplesmente arquivado. Se for adiante, ação civil pública. Então, nós temos que nos preocupar quando é isso, porque quem vai ser o réu? Quem cometeu o crime, seja pessoa física, seja pessoa jurídica. Quem vai ser quem vai ser o ente passivo? A sociedade. Porque meio ambiente é direito difuso, é de todo mundo. Ok? Tá entendido isso? Pessoal, isso tem que ficar bem claro, porque muitas vezes o pessoal fica um pouco em dúvida, mas é ou não é? É dessa forma que funciona, assim que a regra serve, ok? Tenham isso em mente. Uma outra dúvida também, que muitos me pedem, eu acho bastante relevante, aonde que corre isso? Porque tudo bem, entrou uma ação, virou ação, o Ministério Público aceitou, virou ação. Que justiça que vai atender isso? Geralmente é a Justiça Estadual. Quando é que eu vou ter casos de Justiça Federal cuidando basicamente destes assuntos? Quando eu tenho algum crime que ocorreu, por exemplo, num parque nacional, numa reserva nacional, que envolva algo que seja de controle da União, ou quando eu tenho algum crime que aconteceu em relação a processos de mineração, também reservas indígenas, ou seja, algo que aconteceu dentro do universo que é de competência da União, que é a União que controla. E onde é que a gente consegue ver isso? A gente consegue ver isso na Constituição e a gente também consegue ver isso na Lei Complementar 140. Então lá nós vamos ver o que é do âmbito da União, e sempre que eu tiver algo onde a União esteja relacionada ou algo pela qual a União responde ou ela monitora, este crime vai correr então na Justiça Federal. Certo? Pessoal, agora tem artigos bem específicos aqui da lei que eu separei, que eu quero ir explicando todos esses conceitos que eu trouxe para vocês dentro desses artigos, tá? Eu estou com a minha lei impressa aqui e eu vou olhar ela com vocês neste momento. Bom, vamos lá. Em relação às penas, como eu falei antes, pessoa jurídica e pessoa física têm sim as suas penas, que vão desde penas restritivas de direito, de multas, recolhimento domiciliar. Mas assim, Rosane, como é que eu vou prender uma empresa?
eu não posso prender uma empresa. Não, você não pode prender uma empresa, mas você pode suspender as atividades dela por um tempo, você pode apresentar também, ela pode ter também como sanção não poder entrar em licitações, fornecer algo para os entes públicos durante um determinado período. Tudo isso sim é uma forma de punição e está prevista na lei dos crimes ambientais. Acho bem interessante vocês olharem isso também. Em relação às punições, em relação ao julgamento, em relação às punições, eu posso ter o meu crime agravado, desde que ele tenha acontecido em momentos ou em situações específicas. Eu tenho que tomar muito cuidado com isso. Por exemplo, onde é que estão essas circunstâncias que agravam o crime? Elas estão no artigo 15. Isso aqui eu gosto de chamar atenção porque geralmente as pessoas não olham isso, não se dão conta. Eu já vi advogados preocupados em fazer defesa sem levar em conta se realmente o artigo, se tinha algum agravante do artigo 15 estabelecido. Tá? Então nós vamos olhar agora para vocês entenderem a importância deles. O artigo 15 diz o seguinte: são circunstâncias que agravam a pena quando não constituem ou qualificam o crime. A reincidência do crime, ou seja, eu repetir o crime, o mesmo crime. Então eu estou cometendo uma reincidência e isso é um agravante muito impactante, tá? E o outro agravante, então, é o agente, ter cometido a infração. Vamos lá, o que poderia agravar? Para obter alguma vantagem pecuniária, vou olhar só alguns, tá? Atingindo áreas urbanas ou qualquer assentamento humano, em período de defesa de fauna, em domingos ou feriados, à noite, em épocas de seca ou de inundação. Quem nunca viu, na estrada, quando está viajando, de repente, no final de semana, ou à noite, ou quando chove muito, uma água meio colorida passando no rio, efluentes sendo descartados sem tratamento. Se liguem, é um crime, e além de ser um crime, eu tenho esses agravantes que podem me ajudar. E eles são cumulativos, não é só um da lista que é escolhido, todos eles estão no jogo, tá? Fraude ou abuso de confiança, interesse de pessoa jurídica mantido total ou parcialmente, com benefícios por incentivos fiscais, atingir espécies ameaçadas, facilitada por funcionário público no exercício das suas funções. Nós vamos falar um pouquinho também sobre essa questão do funcionário público num outro artigo que a gente tem lá no fundo, tá? Mas vamos supor que o funcionário público ele facilitou, ele sabia do crime e ele não fez nada, isso é um agravante. Tá? Ele vai responder também num outro processo. Mas no nosso processo aqui que nós criamos, isso é um agravante e é um agravante bem significativo. Tem outros aqui, eu não vou ficar lendo todos eles para vocês, mas é bem importante vocês darem uma olhada. Artigo 15, tá? Outra situação também, para quem ainda não olhou a Lei dos Crimes Ambientais, ela traz várias tipologias de crime com as devidas penas e ela traz crimes que ela trata como crime culposo, ou seja, ele foi cometido por negligência, imperícia ou imprudência, mas ela também assevera muito a pena quando o crime é doloso. Eu tive a intenção de fazer, como é previsto até no nosso Código Penal, Assim, é uma coisa que se vê muito na mídia, por exemplo, no assassinato. Foi legítima defesa, não tive a intenção, foi um acidente. Ele é tratado como crime culposo, negligência, imperícia e imprudência. Agora não, foi friamente calculado, pensei detalhe por detalhe, queria que fosse daquela forma, naquele jeito, naquele dia, naquele horário, com aquela arma. Ele é um crime doloso, ele foi um crime totalmente planejado. Eu tinha exatamente a ciência do que eu estava fazendo, eu estava consciente daquilo. Então ele vai ter uma pena muito maior.
Lei dos crimes ambientais vale a mesma regra, ok? Mas eu queria destacar o artigo 54. O artigo 54 ele é bem importante porque ele fala que causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar, guardem isso, em danos à saúde humana ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa de flora. Ele coloca a pena, então, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Perfeito. Depois, no parágrafo 1º, ele diz, se o crime for culposo, ou seja, lá na pena, eu já estou prevendo que este crime é doloso. Eu já estou prevendo que existe intenção em fazer isso. Lembrando que aqui a intenção fala que no resultado ou que possam resultar. Lembra que eu falei no início que eu não preciso cometer o crime, mas se ficar provado que eu tinha, que o crime aconteceria, eu já responderia? Então, este artigo esclarece isso, ó, que resultam ou que possam resultar. Ou seja, posso ter a intenção de fazer isso. Por isso que esse enquadramento, esse artigo específico, ele já começa enquadrando o crime do artigo 54 como doloso, ou seja, com intenção de acontecer. E depois no parágrafo 1º, ele atenua um pouco, trazendo isso como um crime culposo também. Ele entende que esse crime também pode ser culposo, mas para ele a regra é sempre doloso. Entendido? E daí ele traz uma outra pena, né, que seria a detenção de 6 meses a 1 ano e multa. E aqui no parágrafo 2º, ele fala aqui em outras especificidades dentro deste crime, dizendo que, trazendo uma pena de 1 a 5 anos, ou seja, aumentando mais ainda. Então, eu parto do princípio do artigo 54, que este crime é doloso, e eu vou ter uma pena de 1 a 4 anos e mais multa. Se for provado que o crime foi culposo, eu vou atenuar a pena e a detenção é de 6 meses a 1 ano e multa. Agora, além de eu não, ignorando o caput do artigo, este crime não foi caracterizado como culposo, ele se manteve como doloso. E além dele se manter com dolo, eu tenho alguns dos incisos do parágrafo 2º, a minha pena é maior ainda. Por quê? Eu sabia que eu estava fazendo algo errado, como o caput do artigo diz, e eu ainda agravei ele mais ainda com os incisos do parágrafo 2º. Aí eu passo a ter uma reclusão de 1 a 5 anos. Vamos dar uma olhada então nos incisos do parágrafo 2º. Tomar uma área urbana ou rural imprópria para ocupação humana, causar poluição atmosférica que provoque a retirada, ainda que momentânea, dos habitantes da área afetada, isso é preocupante. Olhem o quarto, dificultar ou impedir o uso público das praias. Então, são agravantes específicos deste artigo aqui. Isso aumenta a minha punição. Entendido isso, pessoal? Tranquilo? Tem mais um artigo aqui que eu quero chamar a atenção de vocês. Tá? Os mais 2 artigos. Eu tiro o óculos, boto óculos, porque o óculos é só para longe, vocês já devem saber disso. Vamos lá, o que eu falei em relação ao funcionário público. Aqui na seção dos crimes contra a administração ambiental, eu tenho 2 artigos que eu preciso chamar a atenção de vocês, ok? O primeiro deles é o artigo 66, que fala em fazer o funcionário público afirmações falsas ou enganosas, omitir a verdade, sonegar informações ou dados técnicos científicos em procedimento de autorização ou de licenciamento ambiental, reclusão de 1 a 3 anos e multa. Isso aqui é um artigo que nós devemos ter no nosso DNA, né? Porque nós trabalhamos com isso. Então, verifiquem a importância da falsidade das informações. Eu não posso pensar na hipótese de apresentar uma informação falsa, porque senão eu respondo por um crime dentro da lei dos crimes ambientais. Aonde eu quero chegar com isso? Eu já tive casos,
tá? Processos em que eu trabalhei, onde o técnico ele foi enquadrado, sim. Ele responde por processo por crime ambiental. Duas situações bem distintas que eu posso trazer para vocês. A primeira delas foi um processo que inclusive eu estava trabalhando junto neste processo, um processo de áreas contaminadas, onde o geólogo que tinha sido contratado para fazer todo este projeto de descontaminação e remediação, que recuperação não existe, remediação da área, etc, etc, ele apresentou um relatório e o órgão público entendeu que aquele relatório estava equivocado, que faltavam informações e que ele estava apresentando as informações que lhe convinham. E ele foi arrolado, sim, num inquérito, tá? Que depois acabou virando uma ação civil pública, onde o órgão ambiental dizia que o geólogo, o réu, tinha faltado com a verdade. Então imagina o tamanho do constrangimento, né? Não se tem provas contundentes disso, até porque o trabalho que o geólogo estava fazendo, o trabalho era excelente, era muito, muito, muito bom, só que não foi o entendimento do técnico. Então o processo está tramitando e infelizmente aconteceu tudo isso. Um outro processo que eu participei indiretamente foi de uma empresa que nos contratou, recebeu um auto de infração e teve um desentendimento com a consultoria que estava atendendo ela naquele momento, dispensou a consultoria, nos chamou e nos pediu para dar andamento no trabalho da consultoria e fazer o trâmite da defesa administrativa do auto de infração. E nós começamos a fazer isso. Só que nós pedimos a cópia na íntegra do processo no órgão ambiental e quando a cópia chegou na nossa mão, nós verificamos que já tinha sido apresentada uma defesa e que a defesa citava um documento que teria sido inserido no processo. Toda a base da defesa do auto de infração estava relacionado a um documento que havia sido inserido no processo uns 2 anos antes, uma informação. Realmente, se aquele documento estivesse no processo, ele era de extrema relevância e aquele auto de infração ele seria anulado imediatamente. Porém, nós, eu e a minha equipe, não encontramos o documento no processo. E nós até sinalizamos isso para o empreendedor. Olha, o documento que foi usado na defesa não consta no processo. Foi dito que ele foi protocolado na data tal, mas não existe. E foi dito ele não existe, simplesmente não existia nenhum original do documento, só existia uma cópia e uma cópia muito mal feita. E aquela cópia muito mal feita não estava no processo administrativo. Tudo indicava que aquele documento tinha sido forjado. Inclusive o empreendedor também não lembrava de ter assinado aquele documento. E realmente na defesa de uma auto de infração tudo é muito avaliado, tanto por quem está fazendo a defesa, como por quem vai avaliar a defesa, quem autuou. Inclusive eu já postei até um vídeo sobre isso, como fazer defesa de auto de infração. O que acabou acontecendo? Quem estava avaliando a defesa também percebeu que aquele documento não existia, porque aquele documento era peça-chave, entendeu? Era peça-chave, seria como se alguém me acusasse de ter roubado um celular, mas eu tinha como provar que não existia um celular onde eu estava. Então, como não existia furto, simplesmente porque o celular não estava lá. Então, o documento era peça-chave. E quem estava avaliando a auto de infração foi para o processo buscar o documento e também não encontrou. O que aconteceu? Houve uma denúncia na delegacia criminal ambiental de falsidade ideológica, porque o documento era assinado, não era assinado, de documento falso. Gente, por aí vai, tá? E o empreendedor, ele está respondendo, porque o documento teoricamente teria sido assinado por ele, né?
Mas depois de tudo isso a gente conseguiu verificar que na verdade o documento ele foi construído, né? Recortou carimbo, botou carimbo, fez não sei o que, não sei o que, não sei o que e montou um documento, tá? Forjou um documento. Só que está respondendo quem? Está respondendo a pessoa que apresentou a defesa com o documento, está respondendo o empreendedor, porque tem teoricamente a assinatura dele, embora ele tenha negado que ele nunca assinou aquilo e esteja pedindo para ver o documento original não existe, é o empreendimento dele, então ele se torna sim um suspeito neste inquérito. Então são dois exemplos que eu trago só para esclarecer para vocês a seriedade com que o nosso trabalho tem que ser feito. Muitas vezes a gente pensa, não dá nada. Gente, não é verdade. Dá e dá muita coisa. O que geralmente acontece é que as empresas se protegem disso. Elas gastam pequenas fortunas para que estes processos não venham à tona. Mas quando eles vêm, eles derrubam. Quando são inquéritos grandes, como a gente percebe nos grandes acidentes ambientais que a gente tem no país, eles devassam. Então, nós precisamos ter muita atenção em relação a isso. E um outro artigo que eu também quero chamar a atenção de vocês é o 67, lembrando que o que eu falei antes era o 66. O 67 diz que conceder o funcionário público licença, autorização ou permissão em desacordo com as normas ambientais para as atividades, obras e serviços cuja realização dependa de ato autorizativo do poder público, detenção de 1 a 3 anos e multa. Se o crime for culposo, aí diminui a pena. Então, lembrando que esse artigo ele também leva em consideração que se o funcionário público fez isso, ele fez com intenção, ele fez com dolo, então ele responde mais por isso. Por que eu trouxe esse artigo? Porque muitas vezes a gente questiona, eu no início da minha vida profissional eu questionava isso diariamente, tá? Não era muitas vezes, eu questionava muito isso, agora eu tenho um outro entendimento, mas para esclarecer um pouco para vocês, porque muitas vezes a gente questiona, nossa, mas por que o órgão ambiental é tão rígido? Eles têm o poder da caneta. Mas eles são muito chatos. Mas eles cobram muito. Gente, eles têm que fazer cumprir a lei. Se não for desta forma, eles respondem na lei dos crimes ambientais de forma dolosa. Então, imagina a situação. Por isso que tem que ser tão exigente, por isso que tem que ser tão detalhista, que tem que estar tão envolvido em tudo isso. Então, eu trouxe esse artigo para esclarecer isso para vocês. A importância do trabalho deles. Qualquer falha para eles reflete sim. Além do fato de responder de forma administrativa, porque eles respondem, eles também respondem de forma penal. Então, eles precisam fazer o trabalho deles da forma como eles fazem, ok? Bom, eu falei um monte de coisa, eu falei muito em detenção, né? Mas todo mundo questiona, mas não vai preso. Bom, não é bem assim, tá? A gente já tem leis que prevêem detenções um tempo maior de detenção, e daí sim, o indivíduo ele pode ir para um regime diferenciado. Mas, muitas vezes não é só o fato de ser preso ou de não ser preso que nos preocupa, né? O que nos preocupa é todo o conjunto. Por exemplo, você é um técnico na área, você presta consultoria para várias empresas. Como você pensa que ficaria a percepção que os órgãos públicos, que os empreendimentos, que os seus clientes teriam de você se você estivesse envolvido numa ação civil pública como um réu de alguma coisa, ou seja, você está sendo acusado por algo que você fez. Então, é muito mais uma questão de imagem, uma questão de defender os nossos princípios, de buscar os conceitos, de fazer a aplicação correta, de passar a informação de forma verdadeira e nos preservar em relação a isso. Não, eu dei a informação, mas ele não fez porque ele não quis fazer. É muito mais isso do que qualquer outra coisa. Eu fiz esse vídeo mais para ilustrar para vocês, porque muitas vezes eu falo, criem provas a favor, e as pessoas ficam, mas
E eu ainda digo, se vocês não precisarem utilizar nunca, ótimo. Se vocês precisarem, vocês já têm as provas constituídas. Por que eu falo tudo isso? Exatamente porque nós temos algumas penalizações, nós temos a responsabilização administrativa, nós temos a responsabilização civil, mas a mais pesada delas, a que está no topo, é a responsabilização penal. Então, observem um pouco isso, prestem atenção e sempre dentro do possível, procurem fazer provas positivas. Última dica do vídeo: não assuma a responsabilidade que não é sua. Se restrinja a responder por aquilo que você consegue dominar e que realmente você precisa responder. Tomada de decisão não é nossa, é de quem paga a conta no final. Beleza, pessoal? Aguardo os comentários de vocês sobre esse vídeo.